Pessoal, chegando aí, muito obrigado pela audição, pela presença aqui. O professor Baldini já está aqui, vamos visualizá-lo. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, a carreira de Spala. Nada mais, nada menos, nós temos o professor Emanuele Baldini para falar um pouco sobre esse assunto. Grande Baldini, como vai? Tudo bem? Bem, e você como Bem, e está? você como está? Tudo ótimo. Eu acho que eu vou precisar colocar um fone de ouvido aqui. E você, tudo bem? Muito bem, Muito bem, obrigado. obrigado. Excelente. Baldini, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar É um desse prazer, assunto. depois de tanto tempo, né? Exatamente, depois de tanto tempo, né? Uma alegria receber você aqui para falar desse assunto tão gostoso, tão proveitoso. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história primeiro. Como que surgiu esse interesse por você ser Spala? Se quando você começou seus estudos assim com violino para valer, você já tinha intenção de ser Spala? Como foi? Não, eu comecei estudos de violino, eu nasci numa família de músicos, meus pais são pianistas, eu tocava, brincava um pouquinho com o piano que tinha em casa, mas quando um dia assisti um concerto ao vivo de um violinista, Uto Ughi, que inclusive foi um dos mentors do Augustin Adelich, um violinista italiano que agora tem mais de 80 anos, mas que na minha época era no topo da carreira dele. Eu falei para eles, para meus pais, falei, eu quero um violino. Eu tinha 6 anos, 6 anos e pouco. E aí comecei a estudar. Na verdade, nunca tive um objetivo específico, nunca, nunca. O único objetivo era estudar porque precisava, me sentia bem fazendo música. Então, como meu pai já passou por tudo isso, era um concertista, fazia concertos, um pianista bastante importante na época. Ele me influenciou muito no sentido de, bom, se é isso que você quer, você tem que trabalhar duro. Eu trabalhei duro, sem pensar necessariamente em algum objetivo, sabe? O objetivo era tentar melhorar cada vez mais. Sim, você estudou em Genebra, né? Você teve uma formação sólida desde a Itália, né? Até passando Uhum. por Genebra também. Você ganhou alguns concursos interessantes, né? Internacionais. Você ganhou. Em que momento que começou essa aproximação, Baldini, sua com a cadeira de Spala? Como foi a sua primeira experiência? É, engraçado porque isso provavelmente é uma história que se repete muitas vezes em vários lugares. Então aproveito para dar um oi para todos que estão cumprimentando a Ruth, Rafael Matarazzi, enfim, tem várias pessoas que estão me cumprimentando, nos cumprimentando aqui. Tchau, tchau a todos. E é uma história que se repete porque o que aconteceu? Eu já tinha ganho, já tinha ganho vários concursos, já estava tocando como solista bastante, e música de câmara sempre com meu pai, sobretudo ao piano, duos. Aí minha orquestra em Trieste, na minha cidade, me convidou para um mês de Spalla, porque me conheciam, já tinha tocado como solista com eles. Aí me convidaram para tocar um mês como Spalla. Só que depois de 3 dias, meio que constrangidos, me ligaram de volta e me falaram: olha, os sindicatos da orquestra ficaram um pouquinho assim preocupados, porque assim você foi convidado, mas você não tem muita experiência de orquestra, já te convidar de espala. Eu sei que você já solou com a gente, mas
Aí eu falei, tudo bem, tranquilo, não é um problema, eu não procurei isso, vocês me chamaram. E aí, nada, não deu em nada. Curiosamente, é realmente verdade quando falam fecha uma porta, abre um portão, né? Curiosamente, a semana seguinte, Daniele Gatti, que um grandíssimo regente, que naquela época Sim. era regente em Bologna, me chamou porque Cláudio Abbado tinha falado de mim para ele. Eu tinha feito uma audição com Abbado, Gatti era aluno do Abbado, e Abbado sabia que Gatti em Bologna estava precisando de um spalla, e o Abbado falou para o Gatti, olha, eu escutei esse jovem, Emanuele Baldini, eu acho que seria ótimo. Aí o Gatti me convidou para fazer um ano de spalla, diretamente um ano. Assim, um ano de spalla em Bologna. E foi isso que aconteceu. Eu aceitei, fui para Bologna, eu fiz um ano de spalla em Bologna. Um mês depois, me chama Isso foi no Trieste, Teatro de Bolonha, né, Baldinho? no Teatro lá Teatro de Bolonha. Comunale de Bologna. Isso. Um mês depois de começar em Bologna, a minha cidade, o teatro da minha cidade, em Trieste, me chama e me fala, os sindicatos agora entenderam e você pode vir aqui fazer esse programa. Eu falei, não, desculpa, eu tenho um ano de contrato em Bolonha agora. Então, essas coisas, quando se fala que na própria cidade, no próprio lugar, realmente não, muitas vezes não, o reconhecimento vem muito tardio, e foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que antes fazer carreira, começar uma carreira longe da minha cidade para depois voltar na minha cidade. Interessantíssima história. Essa parte eu não conhecia Não, do essa parte eu nunca Abbado. contei. Essa parte eu nunca contei porque nunca ninguém me perguntou, basicamente. Que bom. Então, quando você foi para Bolonha trabalhar com o Gatti, então foi uma indicação do Cláudio Abbado, então. Foi. Praticamente isso. O Abbado me ajudou muito, 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 muito. Eu fiz uma audição com o Abbado em Bolzano, uma cidade no norte da Itália, onde ele, durante uma semana que ele estava regendo a Gustav Mahler Jugendorchestra. Gustav Mahler Jugendorchestra tinha a casa deles, a cidade onde eles ensaiavam era Bolzano, que é uma cidade do norte da Itália, metade italiana, metade alemã. É, é, eu toquei o concerto de Brahms para ele, com meu pai ao piano, e a partir daquela audição ele foi incrível. Eu tenho pelo menos uma meia dúzia de cartas assinadas aqui em casa, com muito carinho. Ele me ajudou porque escreveu para uma associação em Londres, pedindo que me emprestasse um violino, porque naquela época eu tinha um violino péssimo. Então ele escreveu para uma associação em Londres para que me emprestasse um violino. Escreveu imediatamente para Daniele Gatti, me sugerindo como spalla possível. E tanto que a resposta veio justamente uma semana depois que em Trieste tinha falado não, porque os sindicatos... e me ajudou com muitos outros conselhos, inclusive musicais. Naquela época, por exemplo, ele me perguntou um monte de coisa. Me perguntou que repertório você está estudando, logo ele pegou o ponto fraco. Eu tinha estudado todo o barroco, todo o classicismo, romanticismo, não tinha estudado nada de música contemporânea. Ele falou, se você quer ter mais uma visão completa, você tem que estudar algo moderno. Não pode ficar com essa lacuna, com esse ponto fraco no teu repertório. E me aconselhou um monte de peças para começar a trabalhar. Enfim, por um período, foi realmente uma grande ajuda. Antes de nós entrarmos na parte
de como é o cargo, como funciona, as possibilidades que existem. Uma curiosidade, como que você foi parar lá na Orquestra da Galícia, Baldini? Eu já estava aqui em São Paulo. Já estava aqui em São Paulo, trabalhando na USESP. Já faziam alguns anos que eu era espala da USESP. E, na época do Nestlin ainda. E o Nestlin tinha convidado naquela época o regente, diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Galícia, que chamava, deixa ver se eu lembro como chamava. Não vou lembrar agora. Era um regente espanhol que foi um pouquinho muito parecido, teve uma história muito parecida com aquela do Nestlin aqui. Ou seja, pegou uma orquestra que era mais ou menos, reformulou toda a orquestra e estava lá na Orquestra da Galícia como diretor artístico. E na Orquestra da Galícia, eles tinham a mesma situação que a USESP tinha aqui antes da minha chegada. Ou seja, tinha um Spalla titular, como aqui Cláudio Cruz, e faltava o segundo Spalla, que estava previsto na estrutura da orquestra. Não? Assim, como aqui eu vim justamente para preencher esse segundo cargo de Spalla que tinha na época, lá também estava faltando o segundo cargo de Spalla. Então, esse maestro que elegeu a USESP me convidou lá, inclusive com a intenção depois de... Me ofereceram também para ficar. Me ofereceram para ficar. Depois eu fui lá umas 3 vezes, acho, em 3 momentos diferentes, para 2 semanas, algo assim. 2 semanas cada vez. E depois da segunda vez, eles me falaram, olha, se você quiser, você pode ficar aqui. Só que eu amo o Brasil. eu escolhi ficar aqui. Antes de você vir, Baldini, como Spalla Prozesp, salvo engano, você veio e tocou como solista, não foi isso? Foi, mas era muito tempo antes. Tinha 17 anos. 17 anos. Eu fiz uma turnê Argentina-Brasil, organizada pelo Instituto Italiano de Cultura. Eram todos lugares onde tinha uma comunidade italiana forte, então São Paulo, óbvio que fazia parte da lista. E eu toquei em 14 dias. Pequeno probleminha com o professor Emanuele Baldini. Vamos aguardar aqui que ele provavelmente vai retornar. Ele está contando uma história, para quem está entrando, que ele esteve como solista da USESP há algum tempo atrás, em uma turnê que ele fez pela América do Sul. Então, quando ele veio tocar como Spalla da USESP, não foi a primeira vez que ele veio trabalhar com a USESP. Ele veio como solista anteriormente. Deu um probleminha com a conexão dele, provavelmente ele deve estar se estabelecendo lá, se não foi algum problema mais sério. Provavelmente caiu a conexão dele. Vamos aguardar um instantinho que ele já retorna. Eu não vou fechar a live, exatamente para aguardar. Ele voltou aqui. Está voltando, estamos aguardando a resposta dele. Estou aqui. Ótimo, voltamos. Voltamos. Desculpem para essa... Sim, sou de Trieste. Trieste está no nordeste da Itália. Respondo a uma pergunta aqui. Nordeste da Itália. A região é Friuli Venezia Giulia, está do lado do Vêneto. Do lado do Vêneto de um lado e Eslovênia do outro lado. Excelente. Baldini, vamos falar um pouco sobre o cargo em si. Algumas curiosidades que algumas pessoas têm, que eu imagino que algumas pessoas têm. Muitos imaginam que para ocupar um cargo de Spalla é necessário que a pessoa
toque muito bem, que seja uma pessoa, se for de uma orquestra grande, por exemplo, que tenha uma temporada, que faça gravações, se espera que seja um violinista que tenha um nível, assim, para solista, quando ele for requisitado. Mas para ocupar um cargo de Spala, é só isso, Baldini? Basta apenas tocar bem, basta apenas ter um reconhecimento no meio? Não, isso é a base. Isso que você falou, todas as características que você falou são a base sem a qual nem se cogita considerar alguém para um cargo assim. É óbvio que tem que tocar bem, é óbvio que tem que ser capaz de fazer um solo quando precisa, é óbvio que precisa dominar o instrumento. Isso é a base, mas é uma pequena, minúscula parte do conjunto da obra. Eu poderia dizer realmente que o trabalho de Spalla tem muito mais desafios, muitos mais desafios extramusicais do que musicais. Porque musicais, sim, tem desafios, tem muita pressão, tem muita... Óbvio que você está numa cadeira sempre exposta, então você tem que estar sempre preparado, sempre com aquele pique, com muita garra, com muita energia. Mas isso é aquilo que você sempre estudou. Isso é aquilo, você sempre se preparou para isso. Então, é a tua praia. Então, tocar bem, se preparar e conhecer uma peça musical, uma obra, é aquilo que você sempre, a vida inteira se preparou para fazer. Então, não digo que seja fácil, mas é algo que é muito mais próximo daquilo que você sempre fez. Agora, todo o resto, ao contrário, você aprende vivendo, porque nunca ninguém te ensinou. Lidar com colegas, ou seja, saber como é o trato, como se relacionar com os colegas, como tratar os colegas, como tratar um problema que está acontecendo dentro do naipe ou na orquestra, e como abordar o assunto, como, como fazer o mediador entre o regente e a orquestra quando tem algum probleminha, como se relacionar com as direções, direção artística, direção executiva. O Spalla tem um papel de líder artístico, então sempre tem que estar um pouco dos dois lados. Então muitas vezes eu entendo o lado dos músicos e entendo os lados da direção quando existe um problema. Por quê? Porque eu conheço muito bem os dois lados e converso com os dois lados. E aí é muito difícil balançar isso, equilibrar tudo isso, sabe? É muito, muito, muito difícil. Sobretudo porque você nunca estudou para fazer isso. Então é algo que você tem que aprender na marra, assim, fazendo as coisas e tentando errar menos possível as primeiras vezes que acontece. Bom, o caso mais evidente, tem que ter muita psicologia, alguém comentou, é verdade, muita psicologia. O lado psicológico do trabalho de um Spalla, ou de um regente também, é muito importante. E o episódio que mostrou toda essa, pela primeira vez, essa dificuldade, esses desafios, foi o momento em que Neschling saiu da direção artística da OSESP. Quando Neschling saiu, uma transição muito importante, traumática, os ânimos estavam muito, muito, muito exasperados, todo mundo estava assim pilhado, e eu estava no meio. Eu estava como Spalla,
convidado pelo Nestlin para vir no Brasil, estava no meio. Eu entendia as razões da orquestra e defendia as razões da orquestra. Do outro lado, eu tinha uma gratidão tenho uma gratidão muito grande até hoje com o Nestlin porque sem ele eu não estaria aqui. Só que você tem que separar as coisas. Uma coisa é ter gratidão, uma coisa é analisar a situação específica, não? Baldini, conta-nos a experiência que você teve logo que você chegou na USESP e você tinha uma turnê para fazer, salvo engano, Cone Sul, e você teve que tocar Vida de Herói algumas vezes. Eu não me lembro a quantidade de vezes que você tocou, mas você teve que tocar várias vezes. Conta-nos sobre essa experiência. 12. Conta-nos como foi a experiência de tocar 12 vezes. Alguns consideram como o rei dos solos, né, o Vida de Herói. Como foi essa experiência? Foi bastante traumática. Bom, primeiramente porque eu sabia, todo mundo sabia, na verdade, que aquela era a minha audição. Aquela era a minha audição. Apesar que o Nestlin tinha falado para mim que já tinha conversado com a orquestra, que a orquestra me queria, que estavam todos de acordo, que eu podia ficar tranquilo e que para formalizar isso faríamos essa audição especial, coisa que está prevista no regimento da USESP, fazer uma audição especial para chefe de naipe, e que a minha audição especial seria justamente essa turnê com 12 vezes Vida de Herói. Colón de Buenos Aires, Municipal de Santiago, também no sul do Brasil tinha Porto Alegre, tinha Rosário, tinha Córdoba, Teatro Libertador, enfim. Bom, foi traumático porque, bom, primeiro que nunca tinha tocado antes Vida de Herói. Tem que explicar. Sério? Nunca. Tem que explicar uma coisa. Eu vinha de um mundo que era o mundo das orquestras italianas, que se você tira a Scala de Milão, a Filarmônica da Scala, porque a Scala é um teatro de ópera, mas a Filarmônica da Scala é um pouco como Viena, que é a mesma orquestra que faz ópera, Wiener Staatsoper, e Filarmônica de Viena, são os mesmos, mas que tocam em duas orquestras, mas são a mesma orquestra, na verdade. Mas se você tira a Filarmônica da Scala e a RAI de Turim, todas as outras orquestras italianas são basicamente orquestras de ópera. Então eu tinha um repertório. Bologna é uma orquestra de ópera, onde eu comecei. Trieste, onde eu estava, é uma orquestra de ópera. E tinha algumas experiências na Scala de Milão, fazendo também sinfônico. Bologna e Trieste também faziam de vez em quando sinfônico, mas era muito de vez em quando. Basicamente era ópera. Eu tinha um repertório de ópera incrível. Eu tinha tocado todo Wagner, a tetralogia de Wagner, Strauss, Cavaleiro da Rosa, todas as óperas mais difíceis eu tinha tocado. Mas música sinfônica, eu tinha muito pouco repertório tocado. E muitos poucos solos do repertório sinfônico tocados. Assim que cheguei no Brasil, numa orquestra sinfônica, quase tudo era a primeira vez que eu tocava. E o Vida de Herói, para entrar na USESP, a minha audição na USESP foi a primeira vez. As primeiras 12 vezes. Eu lembro como se fosse ontem que em Buenos Aires, no Colón, no ensaio geral, eu estava lá tocando Vida de Herói, e na plateia estava o Cláudio Cruz assim. Na plateia estava o Cláudio Cruz assim, assistindo o ensaio geral. É uma sensação estranha, porque todo mundo já tinha falado que me queria na USESP, e que já estavam certos,
convencidos. Já tinha tocado várias vezes como Spalla com a USESP, mas todo mundo também sabia que essa turnê seria a minha audição. Então eu não estava garantido, digamos. Então cada concerto tinha uma pressão, digamos, bem importante. Baldini, aproveitando que nós estamos falando de solo, é uma parte que eu reservei para falarmos um pouco. Eu separei aqui 4 solos para você defini-los assim, em poucas palavras, com a sua visão de já ter tocado, a sensação de já ter tocado e de ter preparado. O primeiro, Vida de Herói. Segundo, Sherazade. Terceiro, Lago dos Cisnes. E o quarto, a primeira do Brahms. Bom, Vida de Herói tem uma característica bem especial, que é um pouco parecida com o Lago dos Cisnes. Ou seja, o solo realmente difícil, eu sei que depois volta no final, e no fim da peça tem mais alguns minutos. Mas o solo se concentra no meio da peça e tem praticamente um movimento inteiro que descreve a esposa do Strauss. O solo do violino em Vida de Herói descreve a Pauline Strauss, que era a esposa do Strauss. Então, essa coisa de se concentrar em 10, 11 minutos no meio da peça tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você vai entrando, uma vez que você começa, você está lá. Então, está tudo concentrado naquele momento, naqueles 10, 11 minutos que você tem que realmente mostrar tudo, porque é o solo mais difícil, tecnicamente, de longe. Também porque é um solo bem louco. Queria mostrar também o lado meio temperamental da esposa de Strauss. Então, é um solo bem complicado pela enorme variedade de técnicas que você precisa mostrar, você precisa usar. GT, agilidade de mão esquerda, staccato com arco, e ao mesmo tempo alguns trechos extremamente expressivos. Então, é tudo condensado em 10, 11 minutos. Então, digamos que é gostoso de tocar no sentido que está condensado em um momento só. Quando termina, você pode relaxar um pouquinho e tocar com os outros. O pior já passou. Ou melhor, e só no final volta, mas no final não é mais tão difícil. Agora, Sherazade é completamente diferente. Sherazade, justamente, o problema de Sherazade é que você não passa 5 minutos sem tocar algo. E cada solo é diferente. É uma coxa de retalhos. Nossa, é o tempo inteiro, ao longo da peça inteira. Então você não pode relaxar nunca. E também, cada uma das intervenções é diferente. Tem aquela mais expressiva, tem aquela mais caprichosa, assim. Porque Sherazade basicamente é baseado no conto de Mil e Uma Noite, não? E aí é a Sherazade que conta histórias para o sultão. E o violino solista é justamente Sherazade que tem que seduzir o sultão. Então, cada vez que entra Sherazade, tem que ser sedutor. O meu papel, o papel do Spalla que toca essa peça, é tentar seduzir quem está escutando. E as armas da sedução são sempre diferentes, não são sempre as mesmas. Não é que sedução necessariamente é aquela cantabilidade do início. Tem várias maneiras de ser sedutor, não? E essa variedade, ao mesmo tempo, essa necessidade de seduzir quem está escutando, é a grande dificuldade de Sherazade.
Lago dos Cisnes é muito parecido ao Vida de Herói. É menos complicado, apesar que parece bem rápido, mas escrito de uma maneira muito mais violinística. Mas é muito parecido, é concentrado, então você se prepara psicologicamente para ter aquele momento, que tem um momento de glória. Não? E o último, primeira de Brahms. A primeira de Brahms, o problema é não, pelo menos para mim, isso é uma coisa muito pessoal, muito, muito pessoal. Aquele segundo movimento é tão incrível, tão tão profundo, que é muito difícil chegar ao fim, onde tem o solo do violino, segunda metade, sem estar realmente como posso dizer, muito emocionado e muito tocado pelo que aconteceu antes. Esse é o grande problema, porque quando você começa o solo, já teve tanta história contada durante o movimento, que se você se emociona demais, como às vezes acontece comigo quando eu toco na orquestra, e você não controla mais. Esse é o grande problema. Ter um controle naquele solo. Não é um solo especialmente difícil. A grande dificuldade é que vem na parte final do segundo movimento, depois que já você está muito envolvido na música e você tem que tentar não se emocionar demais tocando isso na orquestra, porque depois você tem que tocar solo e você tem que controlar. Não, você tem que ficar, não digo frio, porque isso é impossível, mas tem que manter uma certa porcentagem de controle daquilo que você está fazendo, porque é sim, porque você precisa disso para fazer o solo de uma maneira eficaz. Mas a influência de tudo aquilo que veio antes é o grande perigo. Baldini, fala-nos um pouco sobre a presteza, a efetividade que o Scala tem que ter em relação à marcação de arcadas e dedilhados, considerando-se que nós temos orquestras que às vezes funcionam, por exemplo, com um Scala apenas, né? É muito comum isso no Brasil. E o Scala, às vezes, ele lida com uma quantidade grande de coisas para ele marcar arcada, marcar dedilhado e ainda se preparar, né? Existe alguma sugestão para isso? Como que o Scala deve lidar com essa situação de ter que preparar a parte, preparar arcada, preparar dedilhados, às vezes, e sempre com antecedência? Bom, eu tenho o privilégio de estar numa instituição na qual as coisas funcionam muito bem. No sentido que semanas antes de um determinado programa, o arquivo me manda as partes. Vamos dizer que tem 3 peças. As três situações, não? Que tem sempre 3 possibilidades com as peças de um repertório. Ou é uma peça que já foi tocada pela USESP, então já tem nossos arcos marcados. Então eles pedem simplesmente para revisar os arcos e ver se está tudo ok e dar ok. E muitas vezes, depois de 16 anos, muitas vezes os arcos são os meus arcos das peças. Então, depois de 16 anos, nesse sentido, estou um pouco mais tranquilo. A segunda possibilidade é peças que precisam de partes alugadas. Então, são partes que chegam de outras orquestras onde foram tocadas. Aí eles pedem para eu revisar
os arcos, mudar aquilo que eu quero mudar e repassar para eles. Depois, o que acontece? Quando eu marco arcos diferentes, repasso para o arquivo, e o arquivo manda para todo chefe de naipe, para os outros chefes de naipe se adaptar aos arcos que eu marquei antes do começo do primeiro ensaio. A terceira possibilidade é uma peça cujas partes não têm nenhum arco. É que é o mais complicado, porque geralmente são peças modernas, que nunca foram tocadas, estreias, coisas assim. Aí eu tenho que fazer os arcos, mandar, e de novo eles copiam para todos os primeiros violinos igual, e mandam para os outros chefes de naipe. Agora, esse trabalho prévio é fundamental para partir já no primeiro ensaio com uma base. Isso não significa que depois, durante a semana, dependendo dos pedidos do maestro, os arcos não possam mudar. Muda, claro que muda. Mas partir com uma base é fundamental, porque você ganha muito tempo. Muito, muito tempo. Existem algumas orquestras, no Brasil nós temos algumas que não têm ainda a estrutura, por exemplo, que a OSESP tem, que a Orquestra Filarmônica de Minas tem, onde você tem lá gerente, você tem inspetor, você tem aquele pelotão de pessoas que estão nos bastidores ali trabalhando, que não aparecem, mas são fundamentais, né, digamos assim, para carregar o piano. Mas em orquestras que não têm essa estrutura, eu não sei se você já trabalhou em alguma orquestra assim. Existem orquestras que não têm essa estrutura e é o Spala que faz o revezamento nos naipes ali. Primeiro, às vezes primeiro e segundo violino. Não sei se você já teve essa experiência, mas em algumas orquestras é muito comum. Eu tive muito essa experiência. Baldini, o que deve ser considerado, por exemplo, quando o Spala vai fazer um revezamento e ele tem um naipe, às vezes, digamos assim, heterogêneo, tecnicamente. O que deve ser considerado, baseando-se naquilo que muitos acham? Quem toca atrás é geralmente quem não toca tão bem. Quem toca na frente é quem toca melhor. Aproveita e fala sobre isso também, Baldini, sobre posições de sentar no naipe. Isso é pergunta perigosíssima. É um assunto perigoso, muito perigoso. Bom, devo dizer uma coisa, que eu não vou fugir da pergunta, vou responder a pergunta. Mas antes eu preciso falar a minha convicção. Onde não tem uma estrutura como da USESP, como de Minas, onde tem um gerente que faz o revisamento ele, então tirando qualquer responsabilidade do Spala ou de qualquer outro músico, eu acho que o Spala não deveria participar, não deveria fazer o revezamento. Eu acho que quem deveria fazer o revezamento deveria ser uma pessoa do naipe, que de repente poderia mudar a cada X meses. Um responsável do naipe, a cada 2, 3 meses muda e se encarrega de fazer o revezamento. Por que digo isso? Porque eu acho que o Spala tem que manter uma certa como posso dizer? Tem que tratar todo mundo de uma forma igual. Somos todos profissionais. Se os músicos da determinada orquestra que estamos falando, orquestra X, os músicos que estão lá, independente das opiniões pessoais, minhas ou de qualquer chefe de naipe, estão lá porque ganharam uma audição, porque mereceram a vaga em um determinado momento. Agora, se esse momento foi 30 anos atrás, eu entendo que os tempos mudam, as cobranças mudam, o tipo de nível requisitado muda com o tempo, mas estão lá porque são profissionais iguais aos demais.
Então, eu acho que o Spalla não pode, de maneira alguma, fazer preferências. O Spalla tem preferência, eu tenho preferências. É óbvio que eu tenho preferências de determinadas pessoas que toquem na segunda estante da USESP, em vez de outras. Mas, primeiro, eu nunca vou falar dessas preferências. E, segundo, essas preferências não vão mudar de uma vírgula o funcionamento do revisamento da orquestra. Porque eu acho que o Spalla, para continuar a ser respeitado e para continuar a ter autoridade com todo mundo, para continuar a ter aquela confiança de todos, precisa tratar a todos de maneira igual. Olha, na USESP eu tenho algumas pessoas no meu naipe, duas, uma, uma, uma e meia, digamos. No meu naipe, Uma e que meia? claro, uma e meia, porque sobre a outra não sei. Sobre a outra não sei exatamente. Mas certamente tenho uma pessoa que é claramente um inimigo. Claramente. Não perdeu ocasião em várias situações de se mostrar absolutamente, como posso dizer, contrário a tudo que eu decido, tudo que eu faço, tudo que eu falo. Eu todo dia chego lá, cumprimento ele com um sorriso e nunca obstaculei uma vírgula ele dentro da USESP. E porque é a ética. Se ele não gosta de mim, é o direito dele. Mas eu não posso, como chefe, como líder, eu não posso fazer nada que mude essa situação de igualdade entre todos os profissionais da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Excelente. Baldini, vamos dar uma guinada agora. Vamos falar um pouco de um aspecto que eu gosto muito da atuação do Spalla. É comum o Spalla ele fazer alguns gestos, né, quando ele está desempenhando a liderança ali do naipe, liderança musical. E existem gestos que são voltados para o timbre, existem gestos que são articulação, existem gestos que são, às vezes, relacionados ao tempo, inclusive, e você é um Spalla que gesticula quando você está tocando, diferentemente de alguns Spallas que nós temos em algumas regiões do mundo, que a gente não vê muito assim esses gestos. Conta-nos um pouco como que funcionam esses gestos eles são preparados antes, esses gestos eles já acontecem no ensaio, esses gestos eles emergem ao longo do concerto. Olha, eu faço um exemplo que não tem nada a ver com Spalla, mas tem a ver com solista. Você vê a Patrícia Kopaczynskaja tocando, ou você vê Kremer tocando, se mexem bastante. Você vê Jascha Heifetz tocando, para falar de alguém mais recente, não sei, vamos dizer, o Shlomo Mintz tocando, o Zuckerman tocando, não se mexem quase nada. Para o Spalla é a mesma coisa. É muito nada daqueles gestos. Interessante o que Rafael Fontinelli está falando. Depois vou falar disso. Depende muito do caráter de cada um. Eu sempre, se você vê uns vídeos meus tocando com 13 anos, com meu pai ao piano, eu era assim. Eu não conseguia ficar parado. Não conseguia. E depois, quando comecei a tocar como Spalla numa orquestra,
Simplesmente nunca ninguém me bloqueou, nunca ninguém me falou, olha, não pode se mexer tanto, nunca. Então eu continuei simplesmente ser como eu era. E tem espala simplesmente que não tem esse caráter. Eu acho que isso acaba moldando um pouco a identidade de um naipe. Eu não tenho preferência para uma coisa ou outra coisa, simplesmente eu sou assim. Então eu prezo muito para ser o mais genuíno possível quando toco, assim como quando falo com você, com qualquer um. A genuinidade é uma das qualidades mais importantes, acho, na vida, assim como na profissão, assim como na arte, na música. E, assim, se alguém, quando adolescente, tocava se mexendo... Agora, outro discurso, é claro, quando você vê um jovem que se mexe, mas os movimentos deles não têm nada a ver com aquilo que está tocando. Isso é outro discurso. Isso é algo que precisa corrigir, porque claramente se os movimentos não condizem com o que a música quer, isso é algo errado. Mas se não for assim, deixa livre de se expressar. Tem muitos solistas, muitos músicos que tocam participando com o corpo também, e outros que não. E isso faz parte da... Agora, uma coisa que Rafael falou é que é muito interessante. Sim, em alguns casos, e houve alguns casos, inclusive na USESP no passado, dirigentes muito pouco claros, onde os gestos dos Spalla precisam ser um pouco mais enfáticos. Isso sim. Porque quando o maestro transmite segurança, digamos que você não precisa se preocupar tanto em ajudar o naipe. Os teus gestos são naturais, são aqueles gestos que você faz normalmente, mas não são gestos com uma finalidade, não tem uma finalidade. Agora, teve casos no passado de regentes que não eram muito claros, em algumas mudanças de andamento, por exemplo, e aí sim, inclusive colegas me pediam para ser mais enfático, para mostrar melhor uma mudança de andamento, aí era mais intencional, sim, mas a intencionalidade é só enquanto enfático esse gesto pode ser, não em fazer o gesto ou não fazer o gesto. Excelente. Nós sabemos, Baldini, você sabe muito bem, eu também fui Spalla há muitos anos e sei muito bem disso, que a atuação do Spalla, desde um ensaio, exige dele muita energia física, né, mental. Exatamente. E ontem, conversando com o Razeira, numa live nesse mesmo horário, e ele contando uma experiência que ele teve com o Cláudio Abbado, quando ele estudou lá na academia, e ele disse que o Cláudio Abbado, ele até usou um termo, ele falou assim, o Cláudio Abbado era um tiozinho no ensaio, ele chegava assim, fazia um gesto aqui, fazia outro ali, e ia. Mas quando chegava no concerto, ele se transformava e virava uma coisa assim que ninguém via nos ensaios, né? Nasciam gestos, surpresas na hora do concerto, assim, que ninguém esperava. Você como Spalla, você pensa que jogo é jogo, treino é treino, ou você já entra no primeiro ensaio, já assim, com a mesma energia que você usaria, por exemplo, num concerto daí 3, 4 dias? Ou você, nos ensaios, procura poupar em alguns momentos, em outros você gasta mais? Como você administra essa energia? Não poupo nunca. Isso intencionalmente nunca. Nunca. Eu uso a mesma energia desde o primeiro ensaio. Não seria capaz de tocar a música que eu amo se não dando 100% de mim em cada momento que eu estou tocando ou ensaiando aquela música.
Então, intencionalmente, não tem nenhuma diferença entre um ensaio e um concerto. Agora, o que acontece é foge totalmente do intencional. O que acontece é que quando você tem um público, quando você entra no palco com uma sala cheia de pessoas, a luz abaixa e você fica naquela semi-escuridão, assim, só com a luz no palco, acontece algo mágico que independe da tua vontade. O que acontece? É muito simples. Quando você está fazendo um ensaio, você entra em conexão. A energia que se cria no ensaio é entre você e o compositor, que revive através da música que escreveu. Então para você entendo o grupo, a orquestra, o duo, o trio, enfim, o músico, o grupo de músicos e a música. Então tem esse diálogo constante. Quando você chega no concerto, essa linha reta, essa conexão que tem entre músico e música, vira um triângulo. Porque a conexão é músico, compositor e público. O público entra como parte ativa do espetáculo, do concerto. É uma parte ativa, não é uma parte passiva. O público nunca é simplesmente uma série de pessoas que estão lá sentadas. Não. O público transmite energia. E, assim como nós transmitimos para o público energia, música, emoções, o público transmite energia para nós. E isso é muito claro. Tanto que pode conversar com todos os solistas possíveis e imagináveis. Todo mundo te falará que quanta diferença faz um público, por exemplo, atento, concentrado, silencioso. É um público que conversa, barulhento. Por quê? Porque o público indisciplinado, o público que não está atento ao que está acontecendo, atrapalha justamente esse triângulo de energia que se estabelece. É algo químico. Então, o que acontece no concerto? Então, treino e treino, jogo e jogo, sim, mas não é intencional. A intenção é dar o máximo desde o primeiro treino. Só que acontece uma mágica. E essa mágica depende do fato de estar comunicando aquilo que você está fazendo para um grupo de pessoas que estão ouvindo. Denis está fazendo uma pergunta aqui. Esses gestos comuns seriam com a sobrancelha, com a respiração, com os ombros? Eu acho que nós temos um gesto natural que é, sobretudo, o gesto do braço, do arco, que mostra os ataques como o ponto central onde se produz o som. Cada som nasce para um violinista, um violista, um violoncelista, no ponto de contato entre arco e corda. Aquele é o lugar onde tudo nasce, não? Então, o gesto preparatório para esse contato entre arco e corda é uma das coisas mais facilmente compreensíveis por parte dos outros músicos. Então, acho que o gesto principal mais claro, tanto que muitas vezes muitos regentes dizem: não olhem para a minha batuta, olhem para o arco do espalo. Por quê? Porque, às vezes, é muito mais fácil seguir esse gesto do que seguir esse gesto. Às vezes. Outras vezes, não. Aí, os dois gestos principais que ajudam a orquestra são arco e a voluta. Às vezes, a voluta.
Alessandra Mello pergunta, Baldini, pede, na verdade, Baldini, você pode falar um pouquinho sobre Camerata? Camerata em geral? Eu acredito que sim. Ó, Camerata, né? Bom, eu parto do pressuposto que qualquer grupo maior que um quarteto, qualquer grupo de câmara, até a orquestra sinfônica, é uma reprodução maior, em proporção maior, de um quarteto de cordas. No caso da camerata, é muito óbvio isso. Tanto que muitas das peças que se tocam com uma camerata podem ser tocadas em um quarteto ou quinteto de cordas. Então, é a filosofia a abordagem deve ser uma abordagem camerística, sempre. Diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo entre os vários naipes. Assim como num quarteto, tem sempre algum instrumento que é um pouco a referência, nesse momento é a viola, nesse momento é o segundo violino, porque tem um motor rítmico embaixo, nesse momento é o cello. Numa camerata funciona muito, de maneira muito parecida. Agora, o que numa camerata é muito complicado, até mais complicado do que numa orquestra sinfônica, a meu ver, é esse lado de relacionamento entre os músicos, porque tem menos pessoas e o relacionamento é muito mais direto. Faço um exemplo. Eu sei perfeitamente no meu naipe da USESP, eu sei perfeitamente com quem eu posso falar diretamente. Olha, você sobrou aqui, cuidado que essa nota está sobrando. Cuidado para terminar junto com os demais, não? Tem algumas pessoas que eu posso falar muito diretamente que não se ofendem. Tem outras pessoas que eu tenho que falar de outro jeito, porque essa é psicologia. Precisa saber como obter o 100% daquela pessoa. Então, tem pessoas que precisam ser abordadas de frente, tem pessoas que precisam ser abordadas de lado. E Sim. numa camerata, você necessariamente enfrenta um a um. Não tem um grupo muito grande, então você nunca pode falar em sentido geral. Nunca pode levantar e falar, pessoal, tem alguém que está sobrando, cuidado. Numa camerata, não, porque numa camerata é evidente quem está sobrando. Então, o relacionamento é sempre um a um. É muito mais íntimo, é muito mais frágil também, por isso. Então, uma camerata precisa realmente cuidar ainda mais desse aspecto de relacionamento e de cuidados, de respeito, de respeito, mas sem abrir mão da hierarquia e das decisões que você tem que tomar, porque não esquecemos. Baldini, o Instagram vai nos cortar. Vamos Sim, voltar para a gente responder algumas perguntas. de volta. Voltamos. Baldini, você fechou o raciocínio ali atrás? Sim, Excelente. Eu peço o Rafael Mataragi que coloque a pergunta aqui novamente. Antes de nós entrarmos em mais algumas perguntas que tem aqui interessantes, do Vini, do Rudá, da Safira, ô Baldini, fala um pouquinho das suas experiências com maestros. Você, com a sua larga experiência como maestro, com certeza trabalhou com maestros assim que marcaram profundamente a sua vida e influenciaram o seu trabalho como Scala de alguma forma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, citando aí 2 ou 3 nomes que te vêm à mente. bom, muito rapidamente, porque eu não quero tirar tempo a perguntas
das pessoas aí, mas eu posso citar alguns que realmente me marcaram. Assim, vai ter muito mais, tá? Mas os primeiros que me vêm na cabeça são naturalmente Frank Chipway, que foi um marco inesquecível da minha viagem na USESP, esse caminho que faço junto com a USESP. Todos os concertos do Chipway foram inesquecíveis, mas óbvio que eu tenho um carinho especial pelo concerto de Schumann, que eu toquei como solista com ele, regendo. E eu lembro ainda o primeiro ensaio no hotel dele, no quarto do hotel dele, Renaissance, aqui em São Paulo. 3 dias antes do ensaio com a orquestra. Ele me acolheu dizendo, sabe, nos anos 60 eu regi esse concerto com Menuhin solista. Aí eu falei, obrigado por me falar isso antes de começar os ensaios. É muito... Não coloca nem um pouco de pressão, né? Não, imagina. Bom, além dele, eu tenho lembranças maravilhosas de Valery Gergiev, com o qual toquei na Scala de Milão uma Sinfonie Fantastique de Berlioz incrível. Nathalie Stutzmann, que além de ser uma grande artista, é uma amiga do coração. Nathalie Stutzmann é uma grandíssima cantora, mas também uma grandíssima regente. Bom, tenho muitos mais. Tenho Riccardo Muti, com o qual eu fiz óperas italianas, sobretudo a ópera italiana, Verdi, foi uma coisa inesquecível. O Requiem de Verdi que fizemos no Japão com ele, com a Scala, é inesquecível. Kurt Masur, eu lembro um início de uma quarta de Brahms, absolutamente, eu acho que nunca mais terei uma emoção assim, porque foi muito específico, muito único também pelo que pediu para a orquestra. É algo que nenhum regente teria coragem de pedir. O Baldini, o Vini perguntou na primeira parte, na verdade ele pediu para você elencar aí uma característica em um colega de naipe que ajudaria e o que seria uma característica que atrapalharia no caso de um concertino. Uma atitude, né, digamos assim, ou característica. Boa pergunta, muito boa. Muito boa pergunta. Olha, eu aqui desde que estou no Brasil, tenho muita sorte, porque todo mundo que toca do meu lado me ajuda. Mas eu lembro de quando estava na Itália, que tive muitos problemas com um concertino, porque era tão cheio de dúvidas e de inseguranças tocando, que, querendo ou não, transmitia isso para mim. Sabe aquela coisa de querer começar na pausa, depois não começava na pausa, mas e você se sente o tempo inteiro assim, será que eu estou errado? Então eu acho que uma atitude de convicção tocando, sem ter medo de errar, porque esse é o ponto. O concertino muitas vezes tem essa coisa, eu não sou Spalla, eu tenho que ficar com o pé atrás. Não. Nas grandes orquestras, nenhum concertino fica com o pé atrás. O concertino serve justamente para dar todo o suporte possível, toda a ajuda possível para o Spalla se sentir seguro. Assim como o Spalla tem que transmitir segurança aos demais, quem senta do lado do Spalla é fundamental para ajudar o fato que esse Spalla possa transmitir segurança. Então, a segurança do concertino e a solidez do concertino tocando é fundamental. E já
tem a outra resposta. Faltando isso, é um grande obstáculo. Ótimo. O Rudá, que nos assiste de Tel Aviv, Rudá. são 2h06 da madrugada em Tel Aviv. Muito obrigado, Rudá. Spala da Orquestra de Câmara de Israel. Ele pergunta: olá, Baldini e Luciano. Minha pergunta é: como fazer uma mudança de som e postura naqueles pequenos solos, né, que existem no repertório? Em Mahler tem muito, né, Baldini? Isso. Vem uma coisa assim, de repente muda tudo, um solinho do nada, né? Como fazer a mudança de som, a mudança da postura, né, da personalidade nessas ocasiões? Às vezes, esses solinhos mais curtos são mais difíceis que os solos famosos. Porque, como falei, quando você tem um solo de 10 minutos, você pode se preparar psicologicamente. Uma vez que você começa, é teu. O papel principal é teu. É você que é protagonista. E, às vezes, quando você toca esses solinhos pequenos, qual é o problema? É que você já antes sabe perfeitamente que se você tocar bem esse solo, não vai fazer muita diferença. Ninguém no final vai lembrar, aquele solo, né? Porque é um detalhe. Agora, se você tocar mal aquele solo, vai ficar muito feio. Esse é o problema. Que o protagonismo daqueles solinhos pequenos é muito pequeno. Mas, se você não tocar bem aquele solo, vai ficar muito marcante. Então, a concentração tem que começar com passos antes. Eu vou me preparar. Qual é o problema? O problema é que você vem tocando, e geralmente esses solos curtos, você falou das sinfonias de Mahler, acontecem em sinfonias em que você tem que tocar muito intensamente. Aí você perde um pouquinho, às vezes, tocando junto com os outros, perde, às vezes, a noção de peso, de quanto peso posso colocar na corda. Aí, de repente, você fica sozinho, num solo com escrito piano, e você não sabe realmente quanto peso tirar, quanto peso colocar, é muito complexo. E eu posso dizer que, talvez agora, com 48 anos, estou começando a entender como abordar esses solinhos pequenos, que sempre foram meu grande medo, muito mais do que os solos complicados. Então, o Rudá tem toda a razão. É uma das coisas mais difíceis de se tocar para um Spala. São armadilhas, né, Baldini? Verdadeiras Muito, muito. armadilhas, e às vezes você pode perder a sua atuação numa sinfonia inteira por causa de um solinho que você toca mal, as pessoas vão ficar lembrando daquele solinho, né? Exatamente. E se toca bem, se você toca bem, ninguém lembra de você, porque são duas notas. O Luiz Fernando, ele perguntou se você participa da montagem, da programação, das temporadas com o diretor artístico, Baldini. Como que é esse processo? Não, eu não participo. Na USESP não participo. Na USESP, é claro que informalmente eu posso aconselhar determinados músicos ao diretor artístico ou ao regente principal, mas isso vem de uma forma totalmente informal. Eu posso dizer, olha, eu escutei esse tal violinista, dá uma escutada aqui, dou o CD, e se você puder, convida ele, porque eu acho que vale a pena. Mas eu não participo. Quem participa é o diretor artístico, nesse caso Arthur Nestrovsky, junto com o diretor musical, que era a Merin Alsop até o ano passado, e a partir desse ano é o Thierry Fischer. Esses dois juntos formam a temporada. Eu tenho a minha orquestra de câmara no Chile, eu sou diretor musical, e daquela sim eu participo. Pergunta do Rafael Mataragi. Baldini, você acha que é possível? Você acha que uma transição, perdão, você acha que uma possível transição de carreira para tentar a profissionalização na área musical, orquestra entre parênteses, aos 34 anos, seria factível?
ou sem tantas expectativas? Aí ele escreve assim, vida real mesmo. Uhum. Eu vou tentar responder essa pergunta sem pensar em quem fez essa pergunta, porque quem fez essa pergunta é um violinista que eu respeito muito, é de um nível muito alto, tocou para mim, é um violinista realmente de um bom nível. Mas eu vou tentar despersonalizar um pouco a pergunta e tentar responder um pouquinho no sentido mais geral. A idade, não vejo a idade um problema se o violinista, o nível do violinista naquela idade é um nível como aquele de quem fez a pergunta. Agora, se um violinista que tem 34 anos, começou com 30 anos e tem 4 anos de estudo, está tocando os primeiros estudos de Kreutzer, eu vejo muito difícil uma profissionalização numa orquestra, numa importante orquestra. Simplesmente por um fato de concorrência. Hoje em dia, no Brasil, temos cada vez mais jovens que tocam muito bem, fruto dos vários projetos sociais e tudo mais. E eu acho muito difícil para uma pessoa que começa com 30 anos e conseguir competir com aquela garra de um jovem de 19, 20 anos que chega com tudo, que toca, estuda o dia inteiro, sabe? E que tem uma forma, está numa forma espetacular, tecnicamente e mentalmente. Agora, se o violinista de 34 anos é um violinista que começou lá atrás e que por alguma razão foi para outros caminhos, mas que sempre continua a estudar e que tem um bom nível, eu não vejo problemas na idade. Excelente. Baldini, nós temos aqui duas perguntas. A, a Safira pergunta, um bom violinista pode ser um bom violista? Oh, sim, sim. Tem muitos exemplos. Tem muitos exemplos, né, Luciano? Tem. O Zuckerman, né? Não, é você? Não, são dois instrumentos absolutamente compatíveis. Dos poucos que são compatíveis, porque são, em geral, eu respondo que é muito difícil tocar dois instrumentos bem. Porque, em geral, cada instrumento tem sua técnica, tem suas características que são muito diferentes. Agora, entre violino e viola, isso não é assim. Tem diferenças, mas tem muitas coisas em comum também. Um violinista pode aproveitar de muitas coisas e vice-versa também. Ótimo. Vamos fazer o fechamento aqui, Baldini, com Uhum. 3 pontos. O primeiro, você falar um pouquinho sobre as possibilidades que o cargo de Spala oferece, porque é um cargo que, de alguma forma, ele evidencia um instrumentista dentro da orquestra. Né? Ele Uhum. evidencia, a pessoa torna-se ali notória. Um exemplo disso, por exemplo, nós temos em Berlim um Spala, Noah, o que entrou Uhum. por último. Ele, por exemplo, ele fez o concurso Rainha Elizabeth e ele foi laureado. Não ficou entre os 6. Né? Mas Uhum. se tornou Spala de orquestra, chegou até a Filarmônica de Berlim. Hoje é um violinista, por exemplo, que atua como solista com a Filarmônica de Berlim frequentemente. Diferentemente, por exemplo, dos violinistas que foram premiados antes dele no concurso. Então, será que é uma porta que se abriu exatamente por ele ser Spala de uma orquestra como aquela? A segunda, as suas referências que você tem de Spalas do passado ou de hoje, e um conselho que você dá para quem quer ser Spala, chefe de naipe, para quem toca em orquestra e nos assiste. Ok. Bom, o exemplo do Noah é muito típico e mostra como os concursos são muitas vezes falhos
e não é o primeiro exemplo. Tem vários exemplos de ganhadores de concurso que não tiveram pouquíssima carreira, e o terceiro, quarto prêmio teve muito mais carreira do que o primeiro. Eu estive num concurso em Budapeste, eu lembro, junto com a Rachel Barton Pine. Não sei se alguém conhece, é uma violinista que gravou muitos CDs, é uma violinista realmente sensacional. Veio tocar com a Filarmônica de Minas 2 anos atrás. E ela não passou nem da primeira fase nesse concurso. É uma violinista absolutamente extraordinária. O concurso, de um lado, é falho porque é muito difícil julgar, como numa audição. É muito difícil. Você tenta fazer o melhor possível, mas é sempre muito limitado uma audição. Você, muitas vezes, as diferenças são tão pequenas que acaba sendo uma preferência pessoal. Olha, eu acho esse mais afinado, esse um pouco com o som mais bonito. O que vou privilegiar? É muito difícil. Então é muito aleatório. Ajuda a ganhar um concurso, sim, ajuda. Eu ganhei vários, em outros cheguei segundo, em outros cheguei terceiro, em outros não passei da primeira fase. E muitas vezes, quando eu esperava passar, não passei, e quando eu achava que tinha tocado mal, passei, cheguei na final e ganhei. Então é muito... Tem que encarar isso sabendo que... Não digo que é uma loteria, porque não é uma loteria. Não é uma casualidade. Não. Existem méritos em quem ganha, sim. Mas não é que quem não ganha necessariamente é menos bom. É muito difícil de explicar, mas quem já esteve em banca sabe o que estou falando. É que muitas vezes as diferenças são realmente mínimas. Agora, certamente, o trabalho de Spalla numa orquestra grande, não antes de entrar na Filarmônica de Berlim, era Spalla de uma grande orquestra americana. Então, ele teve vários anos de trabalho de Spalla que te cria te dá uma segurança na tua maneira de tocar, é uma liderança em tudo aquilo que você faz, que certamente facilita. Você entra no palco de outra forma depois de vários anos de experiência como Spalla. Porque tocar como Spalla, sobretudo peças de uma certa dificuldade, tem muita mais pressão e muita mais responsabilidade do que entrar como solista e tocar como solista. Não estou dizendo que é mais difícil. Estou falando de pressão psicológica. Por quê? Porque você não é só responsável de você mesmo, como quando você é solista. Quando você é solista, você é responsável por aquilo que você faz. Quando você é Spalla, é responsável por aquilo que você faz, pelo naipe e, de uma certa forma, pela orquestra. Então, a pressão é muito maior. Então, certamente ajudou muito. A segunda pergunta é referências. Isso, as suas referências como Spalla. Bom, devo dizer que, do ponto de vista musical, não do comportamento, o ex-Spalla da Filarmônica de Berlim é uma minha referência musical. Guy Braunstein. Eu toquei música de câmara com ele também. É um grandíssimo músico. Os próprios músicos da Filarmônica de Berlim falaram para mim, alguns deles, com quem eu falei, falaram para mim, ele era um degrau acima de todos. Falaram de dois, dele e do flautista Emmanuel Pahud. Falaram, esses dois estão em outro planeta. E para mim ele realmente é de outro planeta.
louco pra caramba, mas musicalmente é uma das grandes referências. Uma outra grande referência que eu tenho, outras duas, vai. Herman Krebers, morreu agora, ex-espala do Concertgebouw de Amsterdã. Existem várias gravações dele como solista. E Wolfgang Schneiderhan, histórico, também morreu, histórico espala da Filarmônica de Viena. Também dele existem muitas gravações extraordinárias. E a última pergunta, qual era? Um conselho para quem deseja seguir a carreira de Spala, Shaft, Naipe, para todos que estão aqui, que são músicos de orquestra ou que desejam essa carreira. O conselho que posso dar é não confundam, que acho bastante atual, não pelo cenário musical, mas pelo cenário social, em geral, pela sociedade, pelo mundo como está neste momento. Nunca confunda autoridade com autoritarismo. Para ter autoridade, para ser respeitado, para ser um líder, não precisa ser autoritário. Precisa falar coisas importantes. É isso. Baldini, muito obrigado por você dedicar esta quase 1h30 para conversar conosco sobre a carreira de Spala. Foi um prazer, nós aprendemos muito com você, ouvimos muitas boas histórias. Muito obrigado a todos que estão aqui e até uma próxima, Baldini. Obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.